Pois é, né? Bom, muita coisa aqui para comentar, né? Deixa eu tentar me organizar. Em primeiro lugar, né? Se os processos de impeachment, eles de fato fossem uma indústria, como colocou o ministro Gilmar Mendes, seria uma indústria estatal, né? Cara e que não produz. Afinal de contas, você tem aí o senhor Davi Alcolumbre sentado em 3 pedidos de impeachment só contra o presidente do Supremo Tribunal Federal, o senhor Dias Toffoli. O primeiro ponto que eu queria abordar é sobre o Lula semilivre, né, em regime domiciliar. Até a criatividade jurídica do ministro Gilmar Mendes tem limites, né? A gente já fez essa análise aqui para o ouvinte da PAN, que segundo o artigo 112, né, da Lei de Execução Penal, a pena ela tem que ser executada em regime progressivo quando observados aí os critérios temporais e também de bom comportamento carcerário ou bom comportamento hoteleiro, no caso do Lula. A nossa legislação penal, ela cospe benefícios a criminosos e, portanto, vomita os presos das cadeias, né, ou das suas suítes presidenciais, por analogia. E quando a lei não estipula dessa forma, aí entra a doutrina laxativa do STF, que solta tudo e todos, que garante essa diarreia criminosa de volta à sociedade. O segundo ponto, né, que o Vini trouxe é a respeito da prisão após julgamento em segunda instância, né, aquela pauta na qual o Gilmar convenientemente mudou de opinião. Né? Ele disse que a corte fez, abre aspas, um experimento institucional e se viu que deu errado. Ora, a corte em 2016, que do ponto de vista de cronologia jurídica é anteontem, né, admitiu a possibilidade e, mais importante que isso, né, uma consequência lógica, a legalidade da prisão após julgamento em segunda instância. Mas o Gilmar, ele acha que o TRF4, né, o Tribunal Regional Federal, prendeu corruptos demais a partir dessa permissão. Na visão dele, isso deveria ser analisado caso a caso e a gente já conhece a vocação do ministro Gilmar Mendes para o casuísmo. Agora, pense o seguinte, se todos eles são corruptos, né, os condenados aí pela Lava Jato em segunda instância, se todos incorreram nesse crime gravíssimo que mata ao tirar recursos do saneamento básico, da saúde, da segurança pública e que condena jovens à mediocridade intelectual na medida em que tira recursos da educação básica, não seria mesmo o caso de encarcerar todos esses corruptos? Fica aí o questionamento para o ouvinte da PAN. E o terceiro ponto é sobre a afirmação aí, sempre com humor ácido, de que a Lava Jato tem melhores publicitários do que juristas. A julgar pelas mensagens roubadas dos procuradores, não confirmadas e não periciadas, mas publicadas pela mídia militante, eram os próprios membros da Força Tarefa, né, que faziam as notas à imprensa. E eu acho isso infinitamente mais republicano que o caso do STF, né, que segundo o texto do professor Marco Antônio Villa, tem 19 jornalistas e 5 publicitários contratados aí com dinheiro público. Né? E vamos lembrar que na média são 222 funcionários por ministro, né? Tem mais de 80 secretárias aquele tribunal. E assim, fechando, chama muito a nossa atenção o hábito do ministro Gilmar Mendes, né, de antecipar juízo de mérito e de ofender os procuradores no plano pessoal e institucional. Ele chega a ultrajar a força-tarefa da Lava Jato como organização criminosa e fala várias vezes em gangsterismo do Ministério Público. Para aqueles legalistas, garantistas, né, isso já deveria ser motivo mais que suficiente para a suspeição do ministro. Ele não pode julgar casos em que ele antecipa o julgamento e que ele já tem um juízo de valor formado e cristalizado e publicizado dessa forma a respeito do Ministério Público, especialmente para quem acha que o Ministério Público é parte. Só que os legalistas garantistas, eles são legalistas e garantistas de conveniência, eles são circunstanciais, casuístas, de 2 pesos e 2 medidas, porque na hora de seguir o Código de Processo Penal e a Constituição Federal, recusando a prova obtida por meio ilícito, que não inocenta o réu, como é o caso, por exemplo, né, do Lula, aí eles ignoram a letra fria da lei e volta àquela criatividade que tornou o STF tão conhecido como a pior Constituição, a pior formação da corte da história da República. Mas o Gilmar falou na entrevista, Caio, que no Supremo ele não se refere aos seus colegas com adjetivações, o que causou espanto dos jornalistas nessa hora. E impressiona também, Edgar. Pergunta para o ministro Barroso, né? Agora a Kramer deu uma risada, uma gargalhada. Deu. Porque era